Começa agora o Paulo.com. Hoje, nós vamos falar sobre a participação das mulheres no meio do grafite. Segundo o levantamento do Museu de Arte de São Paulo, as mulheres são comumente retratadas nas obras de arte, mas raramente autoras dessas obras. No contexto da arte urbana, a participação feminina tem ainda mais peso. Segundo a Hypness, o aumento da participação feminina na arte do grafite significa uma maior crítica à situação de violência doméstica, assédio e outras situações vividas por mulheres diariamente. Para conversar com a gente sobre isso, temos aqui a nossa convidada, Cíntia Dias, que é artista e grafiteira. Oi, Cíntia, muito obrigada pela participação. Olá, gente, bom dia. Bom, também participam com a gente do programa os jornalistas Ana Paula Lino, Giovanni Butti, Patrícia Vilas Boas e Marina Fusco. Cíntia, como foi a sua vivência até você chegar onde chegou enquanto artista de rua? Então, a minha trajetória foi um pouco diferente, né? Eu sempre desenhei, sempre tive contato com o mundo da pichação e do grafite, mas eu só fui começar mesmo quando eu já tinha 26 anos. Eu já era formada em artes, e aí depois disso eu fui fazer um projeto social voltado para mulheres negras, tive contato com aulas, com grafiteiros mais antigos, e aí sim comecei a grafitar de verdade. Oi, Cíntia. Você já ouviu alguém falar que o seu trabalho não é considerado arte? Sim, eu escuto bastante, apesar do preconceito tá caindo, né? Mas o fato, né, do grafite ainda tá meio atrelado à questão de não ter autorização. As pessoas, por mais que o desenho seja trabalhado, bem feito, aquele estilo realista, assim, que não tem como botar defeito, as pessoas vão falar que é vandalismo, que é crime, né? E não vão valorizar a arte, sim o ato, né, de estar ocupando aquela propriedade. Giovanni, essa pergunta, por favor. Uma população pode participar ativamente e ter engajamento na arte urbana, Cíntia? Eu acho que é apreciar, né? Você não passar batido, você, né, valorizar o trabalho daquele artista através da sensibilidade, né? Olhando, tirando foto. Eu fico tão feliz quando eu passo por aí, vejo pessoas tirando fotos dos meus trabalhos, pessoas que eu nunca nem vi. Então, essa participação das pessoas, né? De parar para olhar, de mesmo que sem conhecer o artista, né? Apreciar, procurar saber, né, procurar a página desse artista, divulgar. Não é preciso comprar, né? Vai além do dinheiro. Você valorizar, eu acho que é o mais importante. Bom, agora a pergunta da Patrícia Vilas Boas. Cíntia, você acha que trabalhar na rua aumenta o assédio? Sim, e é por isso que eu tenho muito bloqueio de pintar sozinha. Eu fiz isso uma vez e foi tanta gente mexendo, né? Carros, buzina, pessoas param em que eu não gosto. Eu participo mais em mutirões, né? Quando tá todo mundo fazendo junto, ou quando tô com meu companheiro, quando eu tô com amigos, sempre acompanhada. Infelizmente, eu não consigo grafitar sozinha. Agora a pergunta da Marina. Você aborda muito o empoderamento da mulher negra. Qual o papel que essas mulheres exercem no grafite para você? Hoje a gente tem bastante destaque. As maiores grafiteiras, né, dos anos 2000, 2010, eram mulheres brancas, de classe média, com perfil pouco ligado à rua. Mas hoje a gente vê que tem grandes grafiteiras negras que trabalham nessa temática e que estão tendo destaque, sendo valorizadas e conseguindo viver da arte, né? Porque sempre foi muito como uma coisa... Ninguém conseguia viver do grafite, né? Hoje já é possível. Obrigada. Bom, gente, antes da gente puxar pro intervalo, eu vou deixar uma pergunta para você responder depois. Eu queria saber se você acha que essa luta pelo grafite ela é igualitária para a participação de todos, ou ela tem um espaço muito mais significativo para homens brancos, classe médias e cisgênero. Agora a gente vai passar pro intervalinho e daqui a pouco a gente volta. O Paulo.com está de volta. Hoje o assunto é o grafite no universo feminino e a gente está aqui com a grafiteira Cíntia Dias. E no último bloco eu deixei uma pergunta para você sobre se a participação no grafite é igualitária para todos ou se ela tem uma presença maior de homens brancos, heterossexuais e cisgêneros. Bom, então, né? A minha experiência é de 4 anos no grafite, mas por ter estudado arte, né, e por ter amigos do meio, eu sempre
acompanhei meio que à distância, né? Então, a participação dos homens desde o começo sempre foi a principal, a mais valorizada. Na época das revistas de grafite, só aparecia trabalho de homem. As mulheres eram sempre as modelos, o suporte, né, muito comum até hoje, os homens grafitarem no corpo das mulheres, né, essas partes mais desejadas, assim. Então, a mulher sempre como um objeto. Acho que de uns 15 anos, assim, sempre teve mulheres no grafite, mas é sempre uma em cada grupo, no máximo, né? E sempre aquele papel da namorada, né? Não eram mulheres com muita independência nesse meio, apesar de existirem. De uns 15 anos para cá, esse número aumentou bastante. O de mulheres negras vem aumentando também. E essa questão do cisgênero, né? O que eu vejo, assim, são pessoas sempre cisgêneros. Eu não conheço nenhuma pessoa trans que faça grafite e eu acho extremamente necessário que essas pessoas passem a participar também, porque é uma linguagem da rua, né? Todo mundo vê. Então, essa mensagem que a gente passa é muito acessível. Então, todos os tipos de pessoa têm que estar passando essa mensagem também. Índia, eu vou aproveitar algo que você comentou no começo da nossa conversa, que é que muitas pessoas confundem grafite com pichação. Na sua opinião, qual é a maior diferença entre eles? Assim, essa diferença entre grafite e pichação só existe no Brasil. No resto do mundo é tudo uma coisa só. Aqui a gente tem essa linguagem diferente do grafite, né, que são aquelas mensagens cifradas, né, uma linguagem bem, assim, que a gente identifica logo, né, e a gente separa a questão da figuração, né. O grafite normalmente é um desenho de fácil identificação, né, um desenho trabalhado, demorado. A pichação normalmente é em lugares proibidos, né, lugares de difícil acesso, né, viaduto, janela, prédio particular, né. Então, acho que a maior diferença é essa questão, né, da pichação serem letras ou códigos, o grafite normalmente ser desenhos e a questão da autorização também. Hoje o grafite, em muitos lugares a gente é autorizado, né, é contratado para fazer, né, ou é autorizado, ou um mutirão, uma ação social, você é convidado a usar aquele muro. E a pichação, o principal dele é você invadir ali, você ir de noite, né? Você acha que isso acontece porque a gente tem essa questão, o grafite acabou sendo uma gourmetização da pichação, também porque você vê que essas pessoas que picham, né, elas geralmente são da periferia, então isso acabou marginalizando ainda mais essa situação da pichação? Sim, a questão da pichação está sempre ligada à criminalidade, né? Apesar de quem conhece, né, a gente, né, cria o estereótipo da pessoa que picha, aquele jovem, né, periférico, negro, mas a gente que conhece as pessoas sabe que tem muito pai de família que é viciado em pichação, taxistas, né, pessoas que vão, tipo, chega em casa, beija os filhos, janta com a esposa, mas dá uma fugidinha para poder pichar prédios e viadutos e túneis, né? Mas, sim, esse estereótipo continua e é um estigma mesmo. Apesar da pichação hoje, ela está nesse caminho da gourmetização também. Já tem galerias que têm pichadores contratados, né? Então, já tem gente pegando esse trabalho que fazia nos muros e colocando lá no quadrinho, emoldurado. Tudo absorvido pelo capitalismo, né, gente? Não tem como escapar. Até mesmo em roupas de grife, né? Isso acontece bastante. Eu vi o caso de uma louça que é estampa, né? Aquela louça porcelana, né? Aquele conjunto de chá com uma pichaçãozinha assim, bonitinho. Cíntia, como você vê a relação, as diferenças e as semelhanças entre as mulheres que são retratadas na arte urbana? Então, como a maioria, né, dos grafiteiros ainda são homens, o que a gente sempre viu é aquelas mulheres totalmente sexualizadas, né? Tem muitos grafites famosos que são mulheres, tipo, de fio dental, assim, tipo, na via pública, né? Mas, enfim, era a linguagem aceita que até então ninguém contestava. Hoje, né, com mais mulheres do grafite participando da cena, né, a gente vê que quando as mulheres retratam mulheres, tem uma diversidade maior de corpos. Hoje a gente passa nas ruas, vê muitos retratos de mulheres de black, né? Mulheres gordas. Nossa,
você vê que quando a mulher retrata, ela vai tentar botar essa diversidade, porque ela não se enxerga naquela mulher sexualizada que os grafiteiros, né, de antigamente faziam. Ainda acontece hoje, né, alguns grafiteiros ainda desenham essas mulheres sexualizadas, mas assim, olhando as ruas, eu vejo que diminuiu muito. Falando, seguindo essa retranca, eu queria saber se você acha que essa presença das mulheres nas ruas ressignifica esse mesmo espaço, né? Porque a gente sofre bastante assédio sempre. Você acha que quanto mais mulheres forem trabalhar na rua, como artistas e coisas do tipo, você acha que isso vai acabar ressignificando o espaço? Claro, o espaço da mulher sempre foi o espaço doméstico, né? Então, o ato da gente ir para a rua já é desafiador. Como eu falei no começo, eu não gosto de grafitar sozinha. Mas essa nova geração, meninas mais jovens, elas saem para pichar à noite sozinhas, né? Para mim seria impensável, para essa galera, eu tenho 30 anos, né? Para essa galera mais nova já não é. Então, as coisas vão mudando, né? Tudo é aos poucos. As primeiras mulheres sofreram muito mais assédio do que eu sofri. Hoje, com o tempo, né? Pode ser que eu supere isso e passe a grafitar sozinha, mas eu não me sinto muito à vontade. Mas eu conheço meninas mais novas que elas saem, sim, ou em grupos, né? Só de mulheres, ou sozinhas. Você falou que as obras livres elas sempre foram mais valorizadas. Você sente que hoje a cena do grafite ela tem evoluído para as mulheres com o passar dos anos? Sim, evoluiu bastante. Você tem algum exemplo? De nomes? Gente, eu sou muito ruim de nome, mas assim, a gente vê algumas grafiteiras hoje já são representadas por galerias, apesar do trabalho delas valer muito menos. A gente compara, por exemplo, um trabalho da Nina Pandolfo com o do... é um paulista que ele é maravilhoso, eu amo o trabalho dele, mas eu não vou conseguir lembrar agora. Acho que é Tinho. As obras dele valem, nossa, 4, 5 vezes mais, 10 vezes mais do que os trabalhos dela, né? Tipo telas, né? Grafiteiros que pintam telas e vendem em galerias. Então, a gente tem maior inserção das mulheres no mercado de arte, né? Das mulheres grafiteiras, mas o trabalho não tem o mesmo valor. Falando de trabalhos, nós vimos uma série de trabalhos seus que são mulheres em capas de revistas. O que motivou esse trabalho? Ali eu quis usar uma linguagem um pouco diferente, né? Eu fiz uns cursinhos de design quando era adolescente, então eu quis usar essa linguagem digital e a serigrafia, que eu também faço, para poder falar que, assim, esse trabalho, ele era uma brincadeira, né? Irônica, com as capas de revista, né? Que sempre colocam as mulheres, né? Nessa coisa glamourizada, né? Mulheres irreais, mulheres que já são bonitas e são todas trabalhadas com maquiagem, Photoshop, para se tornarem, né? Coisas totalmente reais e deixam de ser humanas, né? Às vezes. Então, eu pego essas 3 revistas, né? E coloco no lugar das modelos habituais, das atrizes habituais, mulheres comuns. Mulheres dentro do ônibus, mulheres trabalhadoras, ou uma menina jovem que está ali sem fazer nada. Quis colocar outros tipos de mulheres na capa dessas revistas. Agora, mudando um pouco, quando você diz que trabalha com grafite, qual a primeira coisa que as pessoas dizem para você? As pessoas têm espanto, porque eu não sou aquele estereótipo de grafiteiro, né? Tipo, não sou aquela pessoa que sai na rua, não tem aquele estilo hip hop. Então, a primeira coisa é espanto. E a segunda coisa, perguntam se eu não tenho medo de ser presa, né? Por essa questão, né, de não ter autorização. Então, mas assim, hoje em dia tem mais aceitação. Você falar que trabalho com grafite, as pessoas vão ficar espantadas, mas é mais no bom sentido do que de reprimenda, né? Porque há algum tempo atrás, qualquer pessoa, né, que invadisse outro muro para fazer um desenho, né, ainda mais sendo mulher, ia ter uma crítica maior. Mas hoje em dia é mais uma coisa mais divertida que eu vejo as pessoas acharem. E ninguém leva a sério. Você não vive só disso, né? Não tem como ganhar dinheiro com isso. Aí quando eu falo, né, que tem artistas, né, que pintam murais enormes e ganham grandes cachês para isso, as pessoas custam acreditar. Bom, sim. Vou chegar lá um dia, nesse patamar. Se Deus quiser, sim. Bom, sim, a gente vai encerrar por aqui. Eu sei que esse assunto é muito interessante, todo mundo se interessa bastante por ele, é muito amplo, né? Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito pela sua presença hoje aqui com a gente. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Muito legal conhecer vocês, o trabalho de vocês. Sempre demonstrar no meu trabalho, da cena do grafite aqui do Rio, falar minhas experiências. Obrigada.
Eu também queria agradecer a presença dos jornalistas Ana Paula Lino, Giovanni Bucci, Patrícia Velas Boas e Marina Fusco. O Ponto Com fica por aqui. Até o próximo programa.